E no episódio de hoje eu converso com o Dr. Marcos Storion, ele que é médico cirurgião plástico e veio falar sobre o Deep Plane Facelift. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Gui. É uma honra participar de um programa como esse, né? Em que a gente pode levar muita informação e de uma maneira mais detalhada, né? Nos programas mais curtos, em geral, a gente não consegue ter essa oportunidade de levar tantos detalhes à população. E isso é muito interessante para mim. Fico muito lisonjeado pelo gentil convite. E a gente fica muito honrado também, viu, doutor? Muito obrigado. Para começar, responde para a gente como que é a especialização, né? Esse planejamento para ter essa qualificação para fazer o Deep Plane Facelift. Deep Plane Facelift, eu acho que é assim, a cirurgia do bolo, né? É a cirurgia mais difícil de ser executada dentro da cirurgia plástica, né? A formação hoje de um cirurgião plástico, primeiro você tem que ser médico, né? Então são 6 anos de medicina, eu fiz faculdade pública, você sabe que é a mais difícil do país, né? Uma coisa realmente muito concorrida, né? Que agora está mais popularizado com essa entrada de novas faculdades, mas assim, as faculdades realmente sérias são muito difíceis, né? Então, primeiro você tem que ser um médico de alto nível e depois cirurgião geral. Hoje a cirurgia geral são 3 anos de especialização, ou seja, quando a gente aprende a fazer todas as cirurgias, está disposto a corrigir qualquer intercorrência, qualquer problema, saber mexer em todas as partes do corpo humano, para depois se subespecializar em cirurgia plástica. E na plástica a gente também aprende todas as partes do corpo humano, né? Operar todas as cirurgias gerais de plástica. Depois da plástica, né, você em geral se subespecializa, porque esse tipo de cirurgia tão difícil, tão elaborada assim, são coisas que são de conhecimento depois da especialização. Então eu fiz mais um ano de subespecialização em face e a gente não pode parar nem um minuto, né? Eu já estudei nos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Turquia, muitos países assim que a gente tem que ir o tempo inteiro se atualizando, trazendo o pessoal para cá para fazer os congressos aqui, indo em congresso no mundo inteiro, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando, porque é um assunto muito delicado, muito legal e é um universo à parte. Principalmente vocês que atuam com cirurgia plástica, acredito eu que tem que estudar bem mais, né? Não pode parar e é um contínuo. O Deep Plane Facelift é uma coisa que não é tão antiga, porque antes os liftings eram liftings tradicionais, que mexiam apenas em pele. Agora com o Deep Plane Facelifting, né, existe um nicho à parte, ultracirurgiões extremamente especializados nisso, né, que realizam essa técnica com maestria. Dando sequência aqui, explica pra gente então o que é o Deep Plane Facelift, doutor. Deep Plane é uma palavra que vem do inglês, plano profundo, ou seja, a gente vai fazer um lifting num plano um pouco mais profundo do que o convencional. Inicialmente, quando surgiu o facelift, pensa assim, facelift, você vai alterar o rosto de uma pessoa. É uma cirurgia relativamente moderna, porque isso dependeu da qualificação da anestesia. Antigamente, as pessoas eram anestesiadas somente por uma emergência, para fazer uma coisa, né, numa necessidade, porque existia alto risco, tinha pouco conhecimento, as medicações não eram tão modernas, os equipamentos também não. Então, agora que a gente se dá ao luxo, de 50 anos para cá, um pouco menos, de poder fazer cirurgias faciais que sejam meramente com intuito estético, né? E claro que aquilo que tem o intuito estético, depois ele vai trazer muitos benefícios que a pessoa nem sabia que precisava, melhora de qualidade de vida, né? Autoestima. Eu percebo que as pessoas às vezes mudam completamente o comportamento. Elas vêm numa consulta buscando um tratamento, no retorno elas são outras pessoas, né? E isso me deixa muito feliz. Então, voltando, o que é o Deep Plane, né? Agora a gente faz em um plano um pouco mais profundo, ou seja, percebeu-se, a nossa pele, ela não interessa para ela não sabe se ela tá aberta, se ela tá fechada, se ela tá bonita, se ela tá feia, se ela tá fina, se ela tá grossa, se ela tem pintas, ela quer saber se ela tá separando o que é de fora, o que é de dentro, se ela tá regulando temperatura, né? E ela tá ali pronta, se você sofrer um machucadinho, ela já fecha automaticamente muito rápido, em poucos dias cicatriza, né? Então, a gente tem a função vital da pele que não é tanto voltada para a estética. Quando que a gente quer que essa pele fique bonita, né? A gente tem que reposicionar ela de alguma certa maneira. Quando a gente estica demais uma pele, isso é um gasto energético desnecessário para o corpo. Então, em pouco tempo, ele vai formar mais pele. Pensa numa mulher que engravida. Aquele processo, às vezes, gera até estrias, não é verdade? Por quê? Ele vai acomodar aquela pele, não tem por que ficar tão esticado, gastando tanta energia. Então, se a gente puxar somente pela pele, o resultado vai ser um resultado mais efêmero, ou seja, vai passar mais rápido, não vai ficar tão interessante por tanto tempo. O músculo já é o contrário. Quanto mais a gente rasga um músculo, mais a gente faz um treinamento numa academia, que a gente desgasta ele, mais ele se regenera com força, não é verdade? Verdade. Então, o que a gente faz? A gente solta em um plano um pouquinho mais profundo, porque existe o SMAS, que é um tecido muscular extremamente fino,
fino, delgado, né, que está logo abaixo da pele. Então, ao invés da gente soltar entre a pele e esse tecido, a gente solta logo abaixo desse tecido e puxa por ele. Por isso, tanta naturalidade. Pensa que como se nesse estúdio tivesse um grande tapete e os móveis estão em cima dele. E aqui a gente não ficou legal, nós vamos comprar a sala ao lado. A gente vai ampliar. A gente puxa tudo pelo tapete, então vem em bloco. A disposição dos móveis, de todas as coisas, vai continuar a mesma. Então quem olhar para você não vai sentir nenhum tipo de estranhamento. Vai ficar falando, nossa, como que o Gui tá bem, tá jovem, o que você fez? Mas não vai falar pra você, nossa, o que você fez no sentido de que estranho que tá? Porque todo mundo vai reconhecer os seus traços. A gente tem 3 ligamentos principais na face. E esses ligamentos são soltos, né, durante a cirurgia. Então a gente consegue reposicionar com naturalidade e atendendo ao pedido do que foi aquele paciente. Agora, doutor, com relação à aparência, né, do paciente, ele consegue rejuvenescer em torno de quantos anos, assim? Tem um comparativo? Olha, isso depende muito. Eu costumo brincar para os pacientes que os que chegam mais estragadinhos rejuvenescem muito mais, porque tem gente que chega para mim, tá com 60 anos, mas tá parecendo que tem 70, 80. Verdade. Esses que estão parecendo que já estão com muito mais idade do que realmente estão, a hora que a gente faz uma cirurgia e usa todos esses tratamentos complementares que a gente está acostumado a usar também, junto com a cirurgia, porque trata não só do reposicionamento de tecidos, mas também da melhora da qualidade de pele, né? Então o resultado costuma ser muito grande. Eu costumo levar o paciente de todos aqueles anos que ele costumava parecer a mais para pelo menos a idade que ele tem, né? Então, quanto mais distante isso for, melhor pra gente. E o que se deve esse aumento aí na procura pelo Deep Plane Facelift, né? Esse procedimento que rejuvenesce aí muitos anos e que eu acho que realmente faz a diferença. Conta pra gente. Um mercado muito grande que aumentou hoje é o mercado de homens. Hoje, 30% das minhas cirurgias são realizadas em homens. Mesmo? Tá? Homens jovens, às vezes, e às vezes senhores também. Então, eu acredito que teve um increasing baseado nesse novo público que não existia e principalmente no fato de que as grandes celebridades do mundo, aí, Kris Jenner, Brad Pitt, todo mundo tá fazendo. Esses famosos fazendo estimulam a população que tem condições de fazer, que também busca uma melhora. Eu acho que o que mais faz com que as pessoas busquem hoje o Deep Plane Facelift é a naturalidade que ele entrega. Porque a harmonização facial, que foi moda por muito tempo, e agora tá vindo essa desarmonização, as pessoas estão derretendo esses preenchedores, por quê? O que elas perceberam é que na verdade era uma formatação, né? Estipulou-se um padrão de beleza e tentava transformar todo mundo naquele padrão de beleza, unificar, deixar todo mundo muito parecido, rosto quadrado, mandíbula definida. Só que na verdade, o ácido hialurônico, né, os preenchimentos, eles são muito válidos, um material excelente para pequenos reparos, para pequenas assimetrias, né? Para a gente conseguir levar uma melhora na qualidade de pele. Só que existe uma relação conteúdo-continente na nossa face. A nossa face é uma máquina de produzir pele, ou seja, a gente está o tempo inteiro envelhecendo e produzindo pele. Fica com muito mais continente. Se a gente encher aquilo lá com conteúdo, a pessoa vai ficando com uma cara imensa, vai ficando com o rosto deformado. Não fica nada natural. Não fica nada natural. Então, o que a gente faz? Chega uma época, tipo 50 anos, que a pessoa já tem pele suficiente para tirar. Né? Então a gente tem que reposicionar aquele tecido e tirar com naturalidade, né? E eu falo que a cada 15 anos é legal fazer uma com 50, 65 e 80, assim você vai estar sempre bem. E entre cada 15 anos a gente pode ir fazendo um preenchimento, um bioestimulador de colágeno, um tratamento na pele com um laser. Associando outros procedimentos. Associando. Esses procedimentos ajudam demais para manter a pele saudável, porque não adianta estar esticado com aparência de velho. A gente tem que ter uma pele bonitinha, bem posicionada, mas aquele brilho, aquele glow que é necessário para entregar beleza, porque no fundo o que as pessoas querem é o rejuvenescimento, elas não querem o lifting. Pelo contrário, ninguém quer um estigma de um lifting. Você não quer que dê para ver o resultado de uma cirurgia que você não consiga ver nenhuma cicatriz. Esse é o nosso objetivo. Então tem diferenças de como a gente vai fazer num homem, como vai fazer numa mulher, né? Técnicas muito específicas para que a gente consiga entregar resultados incríveis para esses pacientes. Agora o doutor disse que a partir dos 50 anos é legal fazer, é interessante realizar esse procedimento, mas uma pessoa um pouco mais jovem, tem indicação também, dependendo do caso ou não? E eu falo que a indicação é a sua vontade. Se você tem vontade, tem dinheiro, né, você pode fazer. Por quê? É um procedimento muito interessante, né? A pessoa, o que fala quando está no momento de fazer, é se você sente que você tem um derretimento facial, se você sente que às vezes mesmo não vendo uma foto, assim, tanta diferença, você pega na textura da sua pele e você percebe que ela caiu, que ela está diferente, né? Já é possível fazer. O primeiro passo é passar numa consulta, você precisa ser avaliado
dado, né? Eu preciso ver, examinar minuciosamente, entender qual é a sua queixa e ver se a sua queixa é plausível, né? O rejuvenescimento da região das pálpebras também, ele ajuda demais os pacientes a se sentirem muito bem. E isso faz parte do Deep Plane, né? A gente já opera os olhos, né, as pálpebras no Deep Plane. Então isso é muito interessante. E o que tornou o Deep Plane mais seguro aí nos últimos anos, doutor? Eu acho que assim, a evolução da anestesia, né? Hoje em dia a gente usa medicações de esterase plasmática, que elas ficam ali no sangue, então você tem que estar tudo pronto, até o curativo para desligar, é como se fosse o botão on-off, né? O paciente tem uma segurança anestésica muito maior. Eu tenho anestesistas próprios que trabalham para mim, que conhecem os pacientes antes, então isso é maravilhoso, poder entregar um trabalho de excelência no sentido de que você já tem uma anestesia muito segura e que o paciente já conheça toda a equipe antes. Além disso, né? Mãos experientes, né? Quanto mais você faz, né? Eu acho que nossas mãos são canais divinos para a gente entregar bênçãos para as pessoas, verdade, né? É verdade. Então, e as suas, né, com certeza são. Muito obrigado. E assim, a gente realmente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente sabe para praticar. Então precisa saber o universo para praticar uma fagulha, né? E a intenção também é muito importante. Então eu acredito que assim, altíssimo conhecimento, uma prática voltada para aquilo, né? Em que a gente se dedica cada vez mais a um assunto pequeno para saber o máximo daquele assunto, um conhecimento aprofundadíssimo da anatomia facial, porque o que manda se vai ficar bom ou não e o risco da cirurgia é a sua capacidade de ali com tudo aberto, com sangue, com tudo, você conseguir identificar, isso daqui é um nervo, isso daqui é um vaso, né? Isso daqui é um ligamento, e você ter a clareza de falar, é um ligamento, posso cortar com tranquilidade. Tudo isso vem com a experiência, essa, né? Com a prática. Paz, essa tranquilidade, você operar da mesma maneira como a gente está conversando aqui, isso vem com o tempo, com o conhecimento, né? A gente sempre buscou excelentes professores. Eu, assim, desde que eu sou criança, eu falo que eu quero cirurgia plástica, desde os 12 anos, né? Quando eu estava na faculdade, eu fiz 6 anos de iniciação científica em cirurgia plástica, do Dr. Viterbo, lá na Unesp. Eu acompanhava ele em todas as cirurgias que ele tinha particulares também, se eu tinha um tempo eu ia lá para fazer. Em todas as minhas férias eu ia no Pitangui, tive aulas com o próprio professor Pitangui, né? Excelente, faz toda a diferença. Quando eu passei no Pitangui, ele faleceu, fiz Bolívar, que foi o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica por 2 vezes, né? Nariz aprendi com o Prado Neto, que foi presidente da Sociedade Brasileira também, vizinho nosso lá, e que eu ia encher o saco na clínica dele desde pequeno, né? Conheço os filhos dele, que são pessoas que eu gosto muito também, e que assim, então eu tive boas referências, né? E foi muito cuidado, né? Então eu aprendi muito com grandes nomes, e hoje em dia a gente vai pegando a prática de um de outro. É muito importante guiar a humildade no aprendizado. A gente tem que ver e falar, gostei do pontinho desse médico, olha isso daqui, daí você tem um insight, fala, vamos adaptar, porque pensa quantos fatores tem. Se a gente pensar num binômio sim, não, sim, não, sim, não, né? Vou levantar uma sobrancelha. Eu vou dar o ponto por dentro ou por fora? Eu vou levantar um pouco ou muito? Eu vou fazer as incisões no cabelo ou diretamente pela lateral? Qual vetor eu vou puxar? Então, assim, para um único ponto de melhora, a gente tem 7, 8 opções, né? Então, se a gente falar isso, vamos fazer essa multiplicação dessas opções nas pálpebras, nos olhos, no nariz, nas bochechas, no ângulo de mandíbula, no pescoço, no tratamento profundo do pescoço. Então, quantas possibilidades tem dentro daquele universo que é o paciente? Porque eu falo, o paciente ele vem para uma reforma, ele não é uma construção, ele não é um terreno em branco. Então, a gente tem que respeitar aquela anatomia maravilhosa, né? E cada um tem uma. Um tem o osso mais pontudinho, pontiagudo, o outro tem um nervinho passando ali. Então, a gente tem que bater o olho, saber o que é e o que a gente pode. É maravilhoso. Se a gente tem, eu falo assim, você me trouxe um pé direito duplo? Né? Então a gente pode fazer muita coisa ali no sentido de melhorar aquele paciente, mas a gente tem que sempre explicar e alinhar com ele o que vai melhorar e o que não vai melhorar. Tem que conhecer essa anatomia antes e ter muita prática de explicar, isso daqui é o caminho para você. A gente vai levar os fatores que já são bons no seu rosto, a gente vai melhorá-los ainda mais. E os que não são tão positivos, a gente vai tentar atenuar e disfarçar. A gente tem que fazer com que o olho do ser humano, observador, do amigo, né, do parente, bata o olho no que é bonito nessa pessoa, para que ele receba elogios depois. E isso faz bem para a alma dele, né? Então a gente tem que bater o olho, entender qual que é o probleminha, tentar melhorar a parte boa e atenuar o que não está tão bom assim. Agora, doutor, quanto tempo na mesa de cirurgia o paciente fica para poder realizar essa cirurgia plástica?
quanto tempo for necessário, Gui. Eu falo assim, a gente só tem hora para começar e não para terminar. Então eu procuro começar pontualmente no horário combinado nossas cirurgias, né? Opero os melhores hospitais de São Paulo, tenho salas próprias, então tá tudo reservado para esse paciente. Eu só opero um por dia. Então eu não tenho nenhum compromisso depois. Isso é muito importante, que não haja pressa, tá? Existe a anatomia mais simples, existe o paciente que você praticamente encosta ali a ferramenta e o negócio já vai naturalmente, parece que o paciente está te ajudando. E tem gente que assim já fez múltiplos tratamentos, já fez tratamentos errados, já operou várias vezes, tem ponto lá dentro, tem um monte de coisa, cirurgias. Já fiz gente que eu já operei 5 vezes. A pessoa já tinha operado 4 liftings anteriormente, com técnicas duvidosas e estava cheio de aderências, fibrose, tudo. Então a gente tem que estar disposto para saber que pode demorar mais, né? Mas é uma anestesia muito leve, em que a gente usa a máxima segurança possível, e não é um procedimento de risco, Gui, porque assim... Isso é importante. Isso é muito importante. Eu falo para os pacientes que não sangra uma xicrinha de café. Então é diferente de você fazer uma mama, um abdômen, que você vai estar depletado, que você vai ter um tempo de recuperação. Você vai chegar em casa querendo arrumar as coisas, porque você se sente muito bem. Você pode levantar no mesmo dia da cirurgia, acordou, pode comer o que quiser, pode andar, fazer o que quiser, entendeu? Pois é, doutor, sobre isso, conta pra gente, como que é o pós-operatório? Assim, cada um tem a sua técnica. Comigo, como que funciona, né? Eu não gosto de fazer aquela rede hemostática, aqueles pontos por fora, eu acho que aquilo lá fica horrível. Quem fala que não marca, né? Então, de rotina, eu não utilizo. Claro, isso eu resguardo para um paciente que tem um sangramento excessivo, para um paciente que no intraoperatório teve alguma questão ali que não foi tanto interessante. Eu acho que isso é uma técnica válida que pode ser utilizada. Mas eu não faço nada externo, então é só um curativinho no primeiro dia, tipo Chaves, assim, bem enroladinho, né? Segurando apertado, porque quando você tem um pequeno machucado, né? Uma coisinha, você não põe o dedinho ali e já não para de sangrar na hora? Sim. É a mesma coisa, né? O nosso corpo intuitivamente sabe, se fez uma pressãozinha, não é para sangrar ali naquele momento. E essas, sei lá, menos de 24 horas, que é da hora que eu termino a cirurgia até no dia seguinte, quando eu vou dar alta para o paciente de pressão, já são suficientes para ficar ótimo, não vai sangrar mais depois. Então, antes de ir para casa, eu já libero todo aquele curativo, o paciente se vê no espelho, pode tomar um banhão, limpar bem tudo, né? Se tiver alguma coisinha que estiver incomodando, algum cisquinho perto do olho, alguma coisa assim, e ele vai confortável para casa só com uma faixinha que ele tira e põe para as refeições e para os banhos. Então é bem interessante. Com 7 dias já tira os pontos das pálpebras. Às vezes, em alguns pacientes muito sortudos, tem uma cicatrização ótima, já tira tudo com 7 dias, né? Daí é só esperar cicatrizar. E alguns pacientes a gente tira com 14 o restinho que sobrou. Agora, doutor, outra dúvida aqui de uma telespectadora, né? Quais são as maiores falhas, né, dos facelifts tradicionais que o Deep Plane corrige? O Deep Plane Facelift, ele corrige principalmente a sensação de naturalidade, tá? Pensa, é o famoso tapetinho que a gente tá puxando. Então, como vem tudo em bloco, vem tudo junto, fica muito mais natural, tá? Os facelifts tradicionais, as queixas são... não dura muito, né? Porque puxa só a pele, a gente já falou daquela questão que a pele volta a ceder se a gente puser a força na pele. Então a tensão do facelifting em Deep Plane, ela tá lá no músculo. Quanto mais mexer, Deep Plane, pro pessoal entender, é planos mais profundos. Exato, né? Exato. A gente solta todo o SMAS, a gente vai descolar a pele só daqui para trás, tá? Da região dos olhos para perto da orelha, e depois a gente abre de fora a fora o SMAS, que é esse músculozinho, e a gente vai tudo descolando por baixo desses SMAS. Então toda essa região aqui da face até o nariz, até o bigode chinês, linha de marionete, ela fica toda descolada num plano mais profundo. E quando a gente for puxar, a gente puxa por esse tapetinho, né? E amarra o tapetinho, deixa ele bem lisinho, mais para cima. Puxa músculo e também a pele, tudo Isso, junto. A pele vem em bloco, junto, certo? Só que sem nenhuma tensão na pele. Então aqui eu penteio assim só os excessinhos de pele que estão para sair, e às vezes é tanta pele que recobre a orelha inteira aqui. O paciente, a gente consegue remover todo o excesso de pele que está por ali. Só que a gente não faz nenhuma tensão na cicatriz. Então, quando uma cicatriz ela não tem tensão, ela já está encostadinha naturalmente, mesmo sem dar o ponto, pensa, ela fica muito fininha, ela fica invisível. Verdade, porque muita gente tem medo da questão da cicatriz, né, doutor? Porque se você puxar pela pele, pensa, aquela tensão vai alargando a cicatriz fica visível. Então, assim, ele corrigiu
a naturalidade, corrigiu o posicionamento das cicatrizes e a qualidade das cicatrizes principalmente. Até pacientes com tendência queloide, cicatrizes hipertróficas, claro, o rosto é uma região muito beneficiada em relação ao corpo para que isso aconteça, mas a qualidade de uma cicatriz depende muito da não tensão na cicatriz. E com o Deep Plane, como a tensão está toda lá embaixo, né, a gente consegue usar pontos absorvíveis na minha prática, em que fica uma coisa muito natural e que depois de um tempo já não tem mais nenhum ponto ali. Daqui 10 anos ele pode ser reoperado com naturalidade. Dura muito mais porque não tem nenhuma tensão na pele, a tensão está ali embaixo. E o músculo, quanto mais você tenta rasgar ele, mais forte ele fica, então ele não cede. E é assim, a mesma coisa que a gente tá com o tapete aqui, a gente levou pro tapete ali. Depois que cicatrizou no lugar, não volta mais, né? Então isso é muito interessante. Agora, fez o procedimento, fez a cirurgia, né? Dura quanto tempo ali na face do paciente, doutor? Quantos anos depois ele precisa voltar para fazer essa manutenção ou outro procedimento? Isso é uma questão de gosto, tá? A gente nunca pode falar em tempo, porque eu falo assim, que o processo de envelhecimento é como se fosse uma rampa descendente, que a gente é obrigado a descer, tá? Descendente porque é uma visão nossa hoje nesse mundo de que seja uma coisa ruim envelhecer. Mas muitas pessoas não aceitam a própria idade e, assim, às vezes tá sentindo... Mas é difícil mesmo, viu? Te cortando. Não é fácil envelhecer, a gente quer estar sempre bem, né? Tá sempre bem. Homem e também as mulheres. Tá sempre bem, porque a aparência da juventude é a aparência da vida, é a aparência da energia, do ter disposição para fazer. E muitas vezes as pessoas, elas têm aquela disposição, mas ela bate o olho no espelho. Quantas queixas eu ouço de pessoas falando assim pra mim: eu estou com uma incompatibilidade mente-corpo. A pessoa, ela quer voltar a ter a aparência do que ela se sente. Isso é muito bom e hoje a gente tem essa possibilidade, né? E tem gente que tem um espírito jovem. Exato. Quer envelhecer nunca. E é muito legal que a cirurgia devolve o espírito jovem à pessoa também. Tem gente que não estava tão bem assim e que eleva muito a autoestima após a cirurgia. Total. Eu acho que recupera a autoestima, a vontade de fazer coisas que não fazia antes, de ir à praia, de viajar, de se relacionar com outras pessoas, né, de fazer amizade. Eu acho que influencia tudo, É por isso que eu me sinto tão abençoado, porque esse trabalho é um trabalho que a pessoa às vezes me procura como cirurgião plástico, é a porta de entrada, mas depois ela vê que a gente entrega uma coisa tão maior que isso, que acaba virando um amigo. Não tem preço também. Não tem preço, né? Você sabe do tipo de relacionamento, do tipo de atendimento que a gente dá aos nossos clientes, né? E o doutor, ele tem um atendimento impecável. Eu que sempre vou à clínica dele, que é inclusive belíssima, aqui em São Paulo, na Faria Lima, tem um atendimento impecável. Quero fazer um elogio aqui público, doutor, ao seu trabalho e ao seu atendimento, viu? Parabéns. Eu tenho muita ajuda, né? Porque eu tenho o Ed é meu esposo, e assim, uma pessoa incrível que a pessoa vem me procurando e chega lá, encontra ele, até esquece de mim, eu falo. Então é muito legal. Os dois são simpaticíssimos. É muito legal isso, porque a pessoa se sente acolhida. Ele tem um acolhimento muito humano, uma coisa muito pessoal, de uma capacidade de ouvir, né? A capacidade de ouvir hoje é uma coisa que está sendo muito posta de lado. E as pessoas precisam de uma escuta amorosa, elas precisam ser entendidas. O procedimento é uma desculpa muitas vezes. Sim, é verdade. Então, a gente procura proporcionar momentos agradáveis, né? E uma experiência incrível de altíssimo nível. Doutor, quais tecnologias complementares você considera indispensáveis aí após o procedimento do Deep Plane? E acho que é indispensável nenhuma, tá? Porque isso vai depender muito da avaliação do paciente, tá? É muito personalizado, não dá para falar, quanto é o facelift, né? Ou o que vai fazer nesse facelift? Depende, tá? Porque como eu falei que existem múltiplos fatores, de acordo com a anatomia do paciente, a gente vai ter que identificar quais pontos precisarão ser tratados. E para cada área, a gente tem a possibilidade de usar algumas tecnologias diferentes. Por exemplo, para a região da testa, a gente pode fazer uma frontal endoscópica, que usa equipamentos de vídeo em que a gente consegue descolar a pelezinha da testa e colar ela numa posição mais agradável, né? Tira todas essas ruguinhas de uma maneira natural e sem cicatrizes, né? Agora, é importante pontuar que o doutor trabalha também com equipamentos, né? E você consegue oferecer para os seus pacientes tecnologias exclusivas, né? Fala um pouco sobre isso. Sim, eu tenho muitos equipamentos, na verdade a gente trabalha com o que há de mais avançado em tecnologia. Eu gosto de experimentar um pouquinho de todas para ver quais são boas para o que eu preciso,
especificamente, né? Então, em geral, o laser de CO2, né, é uma das tecnologias, essa seria a mais indispensável quando o paciente não tem tendência à mancha, quando ele tem um fototipo de pele, que é a cor da pele, que deixa a gente fazer um laser no final do procedimento. Eu acho que isso fica fantástico. Eu termino a cirurgia e faço um laser numa intensidade mais forte do que ele aguentaria fazer em consultório, porque laser dói. Dói muito. E aproveitando então a anestesia geral ali, aí você faz esse laser. Não sente nada. E já que vai ter que recuperar por uma semana mesmo, aquela semana aproveita para cair a casquinha da pele. Excelente. A gente consegue rejuvenescer muito por fora. Outra possibilidade que a tecnologia nos proporciona hoje é o tratamento da própria gordura do paciente, transformando ela em microfat, nanofat, em que a gente pode fazer pequenos enxertos de gordura em toda a face, né? Causando volume ou não, dependendo da necessidade do tipo de gordura que a gente coloca. As ponteiras tight também, que são muito interessantes para enrijecer uma pele, para deixar uma pele um pouquinho mais firme em alguns pontos específicos que a gente queira, né? Microagulhamento com radiofrequência, outros lasers, assim. Então, existem 1000 tratamentos e o importante é a avaliação individualizada em que a gente consegue oferecer para o paciente o que vai ser melhor para a pele dele. Tem gente que tem mancha na pele, tem gente que tem buraquinho de acne na pele, tem gente que tem cicatriz de espinha. Então a gente tem que ver aquele paciente, né? Tem pintas desagradáveis, a gente tem que decidir se ele vai querer tirar aquilo ou não, como que ele vai reposicionar, explicar que aquilo lá às vezes está morando aqui, daqui a pouco vai morar ali, se vai agradar ele, né? Cada paciente é único, um universo, né? Cada paciente é um próprio universo. Agora, doutor, existe diferença entre operar uma celebridade e uma pessoa comum? Existe, Gui. Tem muita gente assim que fala, não muda nada, só dá uma puxadinha. Em geral é quem sempre se sentiu bonito, mas está sentindo o peso da idade agora. Ele quer ter aquela aparência, ele precisa que não mude tanto, né? Tem gente que é o contrário, que acha que nunca se gostou e aproveita dessa oportunidade da cirurgia para fazer uma transformação total. A gente precisa entender para conseguir fazer essa entrega, né? Os pacientes que são mais famosos, em geral, eles vêm por meio de assessores, em geral manda o assessor primeiro, passa numa consulta, vê como que vai ser, conhece, vê que gosta do médico, para depois falar qual que foi o real propósito do que eles fizeram, né? Às vezes a gente opera algum parente antes para que ele veja, sinta segurança, né? Isso não só os famosos conhecidos, né? Mas também as pessoas muito ricas que querem realmente ter certeza de onde elas estão entrando, né? E a gente oferece um serviço diferenciado, a gente pode fechar a clínica em todos os atendimentos que a gente atende exclusivamente aquela pessoa. Os nossos hospitais, eles também são propícios para que o paciente seja buscado em casa ou no ambiente que ele prefira ser buscado, com um motorista executivo, carro blindado. Os carros já são todos cadastrados, entram direto no subterrâneo dos hospitais e a gente já sobe com o paciente, ele opera em outro nome, no nome fantasia, né? Para que as outras pessoas, todo mundo que trabalha no hospital, no centro cirúrgico, não saiba realmente quem está sendo operado naquela sala, né? A gente consegue vedar a porta para que isso seja mais ainda privado, né? Então, esse serviço de operar no privado, isso tudo é oferecido. Os nossos prontuários têm a possibilidade de colocar o nome real e o nome fantasia para que a gente consiga a máxima descrição possível nos pacientes que precisam disso, né? E é muito interessante. Agora, doutor, em quais hospitais de São Paulo você realiza as cirurgias? Em São Paulo a gente está no Einstein, no Sírio, no Blanc principalmente. Eu tenho cadastro em outros hospitais, já operei em outros hospitais, mas hoje, majoritariamente, a gente está nesses hospitais. Doutor, a gente está quase finalizando aqui o nosso podcast. Como que você vê o futuro do rejuvenescimento facial? Gui, eu acho que a gente já está no futuro, né? E o Deep Plane é o futuro, tá? Por quê? Ele é uma técnica baseada em anatomia, e a anatomia humana não vai modificar tão rápido, tá? Então, como a gente já está fazendo a coisa certa, já está ficando maravilhoso, é o famoso time que ganha, não se mexe. Acredito que sim, vão surgir muitas tecnologias, tratamentos ancilares, que vão melhorar muito mais a pele, que a gente vai complementar esse resultado. Mas eu acredito que não haverá o abandono da técnica, né? É uma técnica maravilhosa, é uma técnica muito superior a todas as outras que surgiram até então, e que a gente consegue entregar um resultado muito natural, a beleza para esse paciente. E para quem está pensando em cuidar aí da face, por onde começar? Por onde que a gente deve começar? Primeiro passo é marcar uma consulta, né? A gente precisa conhecer. Com um especialista. A gente falou comigo, a gente falou o tempo inteiro sobre avaliação. Você precisa da avaliação desse expert, que ele olhe para o seu rosto e fale, olha, as desproporções elas estão essas e essas. Você precisa tratar isso, isso e isso. A melhora vai acontecer se você fizer esse tratamento, né? Muitas vezes a gente vai chegar e vai falar, não está na hora talvez de operar ainda.
vamos fazer um preenchimentozinho, um bioestimulador de colágeno, um laser, uma máquina, vamos fazer alguma coisa menor, vamos fazer uma cirurgia endoscópica, vamos fazer por vídeo, vamos levantar tudo só com um cortezinho no cabelo, não vamos fazer os cortes ainda, não precisa tirar a pele, dá só para reposicionar, né? E às vezes a gente vai falar, não, seu caso já tem que fazer a cirurgia completa. Então vai depender muito da avaliação. O primeiro passo é a avaliação minuciosa, personalizada, né, com opções de tratamento. Muito bom, eu adorei o nosso bate-papo. Realmente, várias informações importantes, novidades, tendências, né, desse mundo aí da cirurgia plástica. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado, Gui. Eu fico sempre feliz de poder dar um pouco do meu conhecimento, né? E quando a gente tem uma oportunidade de falar bastante, como foi hoje, dar detalhes, isso é muito importante para que as pessoas fiquem confiantes. Não existe nada melhor do que você ter a segurança de operar com alguém que você fala, essa pessoa sabe o que ela está falando. E em momentos gravados, coisas de estúdio, que a pessoa está falando assim, só uma frase, alguma coisa, você não consegue ter esse sentimento. É claro, você precisa da consulta, você precisa ir lá, o famoso ver se o santo bateu, se você entrou na mesma energia, na mesma conexão dessa pessoa, né, que vai te operar, que nesse momento é seu médico, mas futuramente ele vai ser o seu consultor de beleza, vai ser o seu amigo nesse sentido, né, que vai poder te ajudar não só agora, como num contínuo. Né? Eu procuro buscar uma relação de amizade com os meus pacientes, né? Em que eu faço tratamento e que depois eles vão trazendo naturalmente toda a família para operar, todas as coisas, e viram uma relação de um grande círculo de benefício, em que a gente entrega uma melhora de qualidade de vida, uma melhora nos contornos faciais, uma melhora na autoimagem e na maneira realmente como a pessoa se enxerga. Com certeza. Obrigado, doutor. Muito obrigado.